Um dos assuntos mais polêmicos que envolve a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual a Rede Novo Tempo pertence, é o assunto de aceitar uma mulher como profetisa. Seu nome, Ellen Goldwhite. A questão é, quem foi Ellen Goldwhite? Qual o real sentido de se ter uma profetisa nos dias de hoje? Hoje o programa nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Muitas e muitas perguntas indagam o porquê. Quem é Ellen Goldwhite? Essa questão e muitas outras você vai poder acompanhar no programa de hoje, pois agora começa Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Aqui, todas as dúvidas, questionamentos, perguntas, a gente investiga à luz da Palavra de Deus. E para você ter as suas perguntas respondidas à luz da Palavra de Deus, quem está na mira é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Tito. Boa noite. Boa tarde, noite para quem assistir aí a reprise do programa. Muito obrigado a todos por acompanhar o nosso programa. Estamos aqui pela Rede Novo Tempo, pela rádio simultaneamente, também pela internet. Um abraço aos nossos amigos. E este programa temático de hoje vai ser fundamental, porque nós vamos mostrar quem realmente foi Ellen Goldwhite. Existem muitas críticas desnecessárias contra ela e eu vou mostrar neste programa para o nosso amigo internauta que com certeza as obras de Ellen White têm conceitos importantíssimos, têm dicas muito importantes para nos aproximarmos ainda mais da Bíblia e da pessoa de Jesus Cristo. Então eu peço que o telespectador, ouvinte, tenha agora o coração aberto, né? Tenha a mente aberta para o outro lado da moeda, para que possamos, por meio de informações embasadas, dados realmente relevantes, chegarmos às nossas próprias conclusões, sem a influência externa, né, de críticos que, infelizmente, pouquíssimo conhecem sobre o assunto. Ok? Muito bem, professor. Você pode participar do programa mandando a sua pergunta através do SMS. O número é 12 98151 0101, você manda, eu recebo aqui na hora, ou também pelas redes sociais, você pode mandar a sua pergunta pelas redes sociais, pelo Facebook, na mira da verdade.nt, você pode mandar também aí através do Twitter, @na mira da verdade, e ainda você tem a chance de mandar no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você pode então fazer as suas perguntas hoje no programa sobre Ellen White. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma comparação a fazer, se você tem algo que você não consegue entender ou não aceita, compartilha com a gente e nós vamos tentar responder baseando-se na Palavra de Deus, baseando-se na história e entendendo exatamente o porquê de a Igreja Adventista aceitar esta senhora como uma profetisa. A primeira pergunta que eu começo falando para você, professor Leandro Quadros, é a questão simples e básica. Quem foi Ellen White? É muito importante, Tito, mostrarmos realmente um pouquinho da biografia de Ellen White. Eu vou dar algo aqui muito sucinto para o nosso telespectador, ouvinte, internauta que talvez nunca tenha ouvido falar sobre o assunto. Ellen White foi uma pessoa, foi uma cristã, não é, com notáveis talentos espirituais. Ela viveu pelo século XIX, não é? Ela nasceu em 1827 e faleceu em 1915. Ela foi cofundadora do Adventismo, ela era metodista a princípio, e os escritos dela, até hoje, continuam exercendo um tremendo e positivo impacto na vida de milhares de pessoas.
Ela, durante a sua vida, escreveu aproximadamente 5.000 artigos, 49 livros. Mas incluindo os seus livros e as suas compilações que foram feitas de seus artigos, existem aí aproximadamente 150 obras em inglês e cerca de 90 em português. Interessante que Ellen White é a escritora mulher mais traduzida no mundo. Tá? Eu tenho aqui um dado importante, ó, só o seu livro O Caminho a Cristo já foi traduzido para mais de 150 idiomas. E os escritos dela abrangem as mais diversas áreas. Ela escreveu sobre religião, saúde, educação, relações sociais, evangelismo, administração, profecias. Ela escreveu também sobre nutrição. Então é vasta a obra de Ellen White. O detalhe é que nós adventistas do sétimo dia, nós não cremos que ela foi apenas uma escritora talentosa. Nós cremos que ela recebeu de Deus o dom profético para levar as pessoas de volta para a Bíblia, guiando-os através de conselhos práticos e cartas. Né? Ela recebeu aproximadamente 2.000 sonhos e visões, com conselhos práticos para as pessoas solucionarem problemas de ordem familiar, problemas de ordem espiritual, problemas de ordem emocional. E sempre os seus conselhos, as suas cartas escritas como resultado das visões que ela tinha, tinham como base o texto bíblico, tinham um grande propósito, levar a mente da pessoa para a Bíblia. Ellen White nunca exaltava os seus escritos. Ela, por meio dos seus escritos, exaltava a palavra de Deus como a regra de fé e prática, para que na palavra de Deus as pessoas encontrassem as soluções aos seus problemas e as respostas às suas mais diversas dúvidas, não é? Uma outra coisa importante que percebemos nos escritos de Ellen White é o seguinte, que Cristo e a segunda vinda de Cristo são os temas centrais dos escritos dela. A pessoa de Jesus e a segunda vinda dele para dar um fim ao conflito cósmico que existe entre o bem e o mal. E eu queria aqui ler para o nosso amigo que acompanha este programa temático uma citação dela que mostra que Cristo era o centro do pensamento teológico de Ellen White. Tá, ok? Então ela escreveu aqui na Review and Herald, na revista norte-americana adventista, de 23 de junho de 1896, ela escreveu o seguinte: gosto muito de falar sobre Jesus e seu incomparável amor. Sei que ele é capaz de salvar perfeitamente todos os que se chegam a ele. Seu precioso amor é para mim uma realidade. E as dúvidas expressas por aqueles que não conhecem a Jesus, nenhuma influência exercem sobre mim. Crê você que Jesus é seu Salvador e que manifestou seu amor por você ao dar sua preciosa vida para salvá-lo? Aceite a Jesus como seu Salvador pessoal. Venha a Ele exatamente como está. Entregue-se a Ele, apodere-se de sua promessa com viva fé e Ele lhe será tudo quanto você desejar. Veja, o centro da teologia de Ellen White foi Cristo. Quando ela falava do plano de salvação, óbvio, sempre centralizando em Cristo. Se ela falasse de doutrinas, o centro era Cristo. Ela até tem uma declaração que diz assim, que jamais deveríamos dar um estudo bíblico ou pregar um sermão sem apresentar para as pessoas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o foco da teologia de Ellen White é Cristo. E infelizmente muitos críticos desinformados, quando acusam Ellen White, eles não sabem, nunca conheceram, nunca leram, que o foco dela sempre foi a pessoa de Jesus Cristo. Um outro detalhe para finalizarmos esta pergunta, o ministério de Ellen White contribuiu para as mais diversas áreas do saber humano. Se você perceber, por exemplo, ela escreveu livros sobre educação, livros espetaculares sobre educação. Tem o Educação, conselhos aos professores, pais e estudantes, conselhos sobre educação.
Ela escreveu livros que contribuem para a área da psicologia. Por exemplo, o Mente, Caráter e Personalidade, volumes 1 e 2, são livros espetaculares da área da psicologia. Ela escreveu sobre contribuições, não descobertas científicas, mas contribuições para os médicos, né? Ela escreveu, por exemplo, Medicina e Salvação, falando da obra médico-missionária. Ela contribuiu para a comunicação, para a história. E uma das obras mais influentes de Ellen White, além do livro O Caminho a Cristo, é a obra O Grande Conflito. Ali ela traça o conflito cósmico ao longo da história humana, mostrando que Deus está no controle de todas as coisas e que um dia Cristo, em sua segunda vinda, vai restaurar o mundo para que se torne como era no princípio. Então, repito, quando um crítico fala mal de Ellen White, ele pouco conhece sobre Ellen White. Ele mais se atém às possíveis contradições, mas ele não examinou nem mesmo uma das cerca de 150 obras de Ellen White. Então, por isso que eu sempre digo, se você quer falar sobre Ellen White, tem que ler no mínimo alguma obra dela completa, avaliar a sua teologia. E ao você perceber que o centro teológico, do pensamento teológico dela é a pessoa de Cristo, você vai ver que várias barreiras serão quebradas. Muito bem, professor, estamos apenas começando o programa. Você pode mandar as suas perguntas para a gente pelo SMS, o número é 12 98151 0101. Eu recebo aqui na hora. Você pode também participar nas redes sociais, facebook.com/NT. Você também pode participar pelo Twitter, @NaMiraDaVerdade, e ainda no nosso blog novotempo.com/NaMiraDaVerdade, tá bom? A próxima pergunta é a seguinte, professor. Uma vez que a Bíblia é completa, qual a necessidade de ter mais um profeta? Deus usa outros profetas além daqueles que estão na Bíblia? Tito, isso é muito importante porque muitos irmãos evangélicos sinceros pensam que nós fazemos de Ellen White uma segunda Bíblia, por exemplo, por termos ela como profetisa. Mas antes eu quero mostrar para nossos irmãos o seguinte, nós não temos dúvida alguma de que a Bíblia é completa, né? Ali em Apocalipse 22, 18 e 19 diz que qualquer que tirar ou acrescentar algo no livro do Apocalipse, ou também na Bíblia, ele vai ser punido por Deus. Nós não cremos que precisemos de Ellen White para estudarmos a Bíblia. Em que sentido? A Ellen White não tem o que completar da Bíblia. Agora, realmente, ela tem, sim, em seus escritos, ferramentas para nós entendermos a Bíblia no nosso contexto atual, ok? Agora, a Bíblia é completa. A Bíblia não precisa de nenhum profeta para completá-la e complementá-la. Tá? Qualquer pessoa que surgir dizendo o seguinte, olha, eu sou um profeta e eu tenho uma revelação nova, e se essa revelação não condiz com os princípios já revelados nas Escrituras, é um falso profeta. Ellen White nunca fez isso. Tá? Então, por que nós precisamos de um profeta mesmo que a Bíblia seja completa? Pelo seguinte, porque existem falsos profetas e falsos ensinadores distorcendo a Bíblia. Então, se existem falsos profetas distorcendo a Bíblia, seria injusto Deus não usar o dom profético na atualidade para servir como uma espécie de filtro doutrinário para não permitirmos que os falsos profetas distorçam a Bíblia e nos enganem. Jesus advertiu em Mateus 24 o seguinte, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, se surgirão falsos profetas, tem que ter o verdadeiro, para que possamos nos prevenirmos contra as falsas interpretações da Bíblia. E quando você vai para Provérbios 29, 18, aqui tem um outro texto muito importante. Diz assim, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Ou seja, se não há profecia, nós nos corrompemos. Porque como existem muitos falsos profetas para distorcerem a Bíblia, e como nós somos negligentes no estudo da Bíblia,
Então precisamos de profetas para nos levarem de volta para a Bíblia e para servir de filtro doutrinário para não sermos enganados pelas falsas distorções da Bíblia. E eu quero mostrar aqui outros textos que mostram que realmente Deus usa também os profetas não canônicos. Aqui que está um detalhe importante. Existem dois tipos de profetas verdadeiros, os canônicos e os não canônicos. Os canônicos são profetas que têm livros na Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, João, Moisés, ok? Profetas não canônicos não têm livros na Bíblia, mas eles são profetas do mesmo jeito. E eu quero mostrar para você que existem menções a profetas não canônicos na Bíblia e que têm autoridade profética, ok? Então vamos lá, o primeiro texto que eu quero ler para você aqui se encontra em 2 Crônicas 9, 29, ó. Quanto aos mais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? Veja, só aqui, nesse texto, são mencionados 3 profetas que não têm livros na Bíblia. Natã, Aías e Ido. Eles são profetas não canônicos. Nós cremos que Ellen White é desta classe de profetas, profetas não canônicos. E profeta não canônico continua sendo profeta, ok? Então nós não podemos desconsiderar os profetas não canônicos. Então é muito importante o dom profético por isso, né? Porque como existem falsos profetas, Deus precisa dos verdadeiros para nos guiarem de volta para a palavra de Deus e para nos incentivarem a estudarmos mais ainda a Bíblia, que é a palavra de Deus. Muito bem, professor, muito bem. O pessoal está participando aqui, mandando suas perguntas por SMS, pelo Facebook, o pessoal participando. Eu quero colocar essa aqui do SMS, que foi o Johnny Clay, ele é de Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul, e ele pergunta o seguinte: bom dia, paz do Senhor, não sou adventista, mas não vejo problema nenhum na questão do reconhecimento de Ellen White como profetisa. Acho que é uma questão de crer na palavra de Deus, pois vai existir profetas. Enfim, cabe a nós cristãos avaliar e pedir a direção do Espírito Santo. Mas gostaria de saber se os adventistas também reconhecem Ellen White como uma reformadora, assim como foi Lutero. De que igreja é esse irmão, Tito? Não, ele não fala igreja, ele só diz que ele não é adventista. Olha só, muito bom. Eu gostei muito do comentário, especialmente inicial desse irmão, né? Você viu, irmão, que não tem realmente um problema ou uma heresia em reconhecer Ellen White como uma profetisa não canônica, não é? Se ela não nos afasta da Bíblia, se ela nos leva para a Bíblia. Muito bom, meu irmão, muito boa a sua conclusão. Continue com a sua mente aberta para o estudo dessa questão. Sobre a sua pergunta quanto a reformador, nós não cremos que Ellen White tenha sido da categoria de reformador, como, por exemplo, Lutero, Wycliffe, John Huss, ok? Nós não cremos nisso, nós não cremos que a função dela foi para isso. Nós cremos que a função que Deus deu a ela foi o quê? Dar testemunho das verdades bíblicas, levando as pessoas de volta para a Bíblia. É óbvio que os escritos dela contribuem, sim, para a reforma iniciada por Martinho Lutero, porque nos escritos de Ellen White, ela advoga muito a justificação pela fé em Cristo. Muito, muito. Então, nós vemos os escritos dela como uma grande contribuição, mas ela não é uma reformadora como Martinho Lutero, Wycliffe, John Huss, como os valdenses. Agora, uma coisa interessante, irmão, eu queria que você visse, por exemplo, no livro dela, O Grande Conflito, o que ela fala de Lutero, de Wycliffe, John Huss, dos valdenses. Seria muito interessante você ler isso. A obra O Grande Conflito, eu até vou mostrar aqui para o nosso telespectador e ouvinte. Depois eu vou, durante o programa, indicar outras obras para vocês conhecerem, tá? Mas essa obra aqui, O Grande Conflito de Ellen White, ela mostra o grande conflito travado entre Cristo e Satanás ao longo da história. E aqui tem uma parte histórica muito relevante, para você ter uma ideia. Deixa eu pegar aqui brevemente o sumário para você ver. Aqui, ó.
ela fala o valor dos mártires, ela fala do período medieval, depois ela fala da luz que Deus mandou para a Suíça por meio dos reformadores, na Europa, na França, na Inglaterra. Então ela vai falar sobre esses e outros reformadores. É uma obra muito interessante você ter, tá ok? Muito obrigado por sua preciosa pergunta. Muito bem, professor. Agora a questão é a seguinte, muitos acabam acusando de que Ellen White, ou melhor, os escritos dela, seriam uma segunda Bíblia para os adventistas. É isso mesmo, professor? Olha, essa é uma acusação muito comum e eu vou apresentar aqui evidências de que muitos críticos falam muita besteira, mas muita besteira mesmo. Eu vou ler primeiro uma citação de Ellen White sobre como ela considera a Bíblia, teriam muitas outras, e depois eu vou ler uma citação de uma obra teológica adventista, para você perceber como os críticos não sabem o que dizem. O problema é que muitos deles são arrogantes, né? Eles leem uma citação de uma obra adventista e eles acham que eles têm o direito de interpretarem aquilo do jeito que eles pensam que tem que ser, sem avaliar o contexto da declaração. Então vamos lá. Primeiro, Ellen White escreveu em seu livro Conselhos para a Igreja, na página 88, o seguinte: dia a dia, você deve aprender alguma coisa nova das Escrituras, percebeu? Ela não disse aqui, ó, dia a dia você deve aprender alguma coisa nova dos meus escritos. Não, ela está exaltando aqui as Escrituras, a Bíblia. Pesquise-as como se buscasse tesouros escondidos, pois contém palavras de vida eterna. Veja, o que contém palavras de vida eterna? As Escrituras. Ore pedindo sabedoria e entendimento a fim de compreender esses santos escritos. Se isso fizer, você encontrará novas belezas na palavra de Deus. Sentirá que recebeu nova e preciosa luz sobre assuntos relacionados com a verdade, e a Bíblia será cada vez mais valorizada em seu apreço. Veja, ela exaltou em algum momento os escritos dela como uma segunda Bíblia. Agora, olha essa outra citação do Primeiros Escritos, página 78. Recomendo buscar o leitor a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias. E não para uma nova regra de fé, isso é importante, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Assim Deus tratou com Pedro quando estava para enviá-lo a pregar aos gentios. Veja, ela recomenda a Bíblia, ela pede que as pessoas estudem a Bíblia diariamente, ela diz que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e ela diz que as visões que Deus deu para ela, não são para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam das verdades bíblicas. Então veja, nada a ver a acusação de que ela é uma segunda Bíblia. E uma outra citação dela aqui, que encontramos em Conselhos para a Igreja, página 94, ela diz o seguinte: vocês não estão familiarizados com as Escrituras. Se tivessem feito da Bíblia o objeto dos seus estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e perfeição cristã, não necessitariam dos testemunhos escritos dela. É porque negligenciam se familiarizar com o livro inspirado de Deus, ele procurou alcançar vocês por meio de testemunhos simples e diretos, chamando a sua atenção para as palavras da inspiração, que é a Bíblia, que negligenciaram obedecer, e insistindo com vocês para modelarem a vida de acordo com seus ensinamentos puros e elevados. Olha que citação é clara. Ela diz assim que se nós tivéssemos como adventista sétimo dia usado mais a Bíblia, se estivéssemos mais familiarizados com a Bíblia, Deus nem precisaria dos escritos dela para nos levar de volta para a Bíblia. Então veja, Ellen White só exaltou a Bíblia. Ela nunca serviu como regra de fé e prática e nem como um complemento à palavra de Deus. Aqui nós temos que fazer uma diferença entre autoridade, diríamos assim, autoral e funcional. Nós cremos que no aspecto autoral,
os escritos de Ellen White estão no mesmo patamar que a Bíblia, em que sentido autoral, porque o Espírito Santo, que inspirou a Bíblia, inspirou os escritos dela. Nós não cremos em graus de inspiração, ou seja, o Espírito Santo inspira mais um profeta canônico e menos um profeta não canônico. Por exemplo, Davi, por ter livros na Bíblia, ele tem uma inspiração maior que Natã, que não tem livros na Bíblia, ou que o profeta Ido ou Gade. Não, não é assim. Então nós cremos que o nível de inspiração é o mesmo, porque ou a pessoa é inspirada por Deus é pelo diabo. Agora, nós não cremos que Ellen White tem a mesma autoridade funcional da Bíblia. Pelo contrário, nós testamos os escritos de Ellen White pela Bíblia. A Bíblia é o nosso padrão, ok? Então, por exemplo, tem uma citação aqui que eu gostaria de ler para você. Em 1947, Lewis Christian, teólogo adventista, escreveu o seguinte: apesar de crermos no dom profético da senhora Ellen White, estamos sempre dispostos a submeter esse dom à prova das Escrituras Sagradas. Então, as Escrituras Sagradas são o nosso padrão. E aqui, complementando, Francis Nichol escreveu algo muito interessante em 1951. Ó. Em vez de Ellen White se colocar acima da Bíblia como uma segunda Bíblia, ela falou de seus escritos como um comentário inspirado, embora um comentário e não outra Bíblia, que Deus pretende que lance luz sobre as Escrituras e nos conduza continuamente ao estudo mais diligente delas. Então veja, os escritos de Ellen White são uma espécie de um comentário inspirado da Bíblia, mas não são a própria Bíblia, não são um complemento da Bíblia, porque como ela mesma disse, se nós fizéssemos da Bíblia o nosso padrão, nós nem precisaríamos dos testemunhos dela. Então, a alegação de que Ellen White é uma segunda Bíblia é uma alegação mentirosa de quem está transgredindo o mandamento que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ok, muito bem, o nosso tempo corre contra a gente tem que ir para um breve intervalo, mas aproveite o intervalo, manda a sua pergunta para a gente, não sai daí não, a gente volta já já.